Nós damos boas-vindas àquele a quem ainda não tínhamos dado a oportunidade de dar as boas-vindas, que chegaram depois também, sempre fazendo menção daqueles que são também estrangeiros no nosso meio. Nós temos uma quantidade de estrangeiros que todos os domingos acompanham os sermões sendo traduzidos, o culto sendo traduzidos para eles do inglês. Nós temos naquela sala, logo atrás da câmera ali atrás, uma cabine com um tradutor nesse momento fazendo a tradução em tempo real do culto, do sermão. E esses irmãos que são aqui, nós temos irmãos americanos, irmãos do Malawi, nós temos irmãos de outros países aqui também, e é uma alegria tê-los conosco para cultuarmos ao Senhor juntos. Peço a você que abra comigo nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o texto em Êxodo 23, 14 a 19. Êxodo 23, 14 a 19. Crianças, eu já vou adiantar o desenho que vocês podem fazer, tá? Desenho como se fosse uma festa de aniversário, crianças, assim, com balão, bolo, tá bom? Mas vocês vão ver que pode ser uma festa de aniversário que pode comemorar outras coisas além do aniversário de vocês. Vocês podem pensar em alguma coisa muito importante que aconteceu na vida de vocês, que vocês gostariam de agradecer a Deus, tá? E aí vocês podem falar assim: eu quero fazer uma festa para agradecer a Deus alguma coisa muito importante que Deus fez na minha vida, tá bom? Vocês vão ver por que eu vou falar disso. Irmãos, acompanhe a leitura, Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 19, a palavra bendita do nosso Deus diz assim nessa manhã: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo ordenado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar então, irmãos. Deus bendito, nós queremos ouvir a tua voz novamente, Senhor. Nós precisamos desesperadamente dela, na verdade. Fala conosco, Senhor. Nós cremos que o teu Espírito Santo está vivo, ativo e operante no nosso meio, habitando dentro de nós, iluminando nossos corações e mentes para recebermos o bom alimento do Senhor, trabalhando aquelas arestas do nosso coração e aquelas áreas complicadas. Então faz a tua obra em nós, Senhor, pelo poder do teu santo evangelho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, festas, como a gente está vendo nesse texto aqui de hoje, são muitas. A gente olha para o calendário do Brasil, né? Tem muitas festividades, né? Muitas festividades são de natureza religiosa, né? O nosso país, por causa da sua colonização religiosa, influenciada por Portugal, por Espanha e por tantos outros outras fontes de religiosidade, então a gente tem muitos feriados religiosos. Mas a gente tem alguns feriados também nacionais, patrióticos. A gente pode falar, por exemplo, no 7 de setembro, a comemoração da declaração da independência do Brasil em relação a Portugal, de 1822. E aí você já viu, quando o pessoal vai celebrar, vai para a rua, tem desfiles militares, desfiles civis, cívicos. A gente poderia falar de outro que às vezes é menos lembrado, mas no 15 de novembro, é aquele feriado que fala: oba, que bom, feriado fora de época, mas é o feriado da proclamação da República do Brasil, né? 1889, o país deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. E mais uma vez, você vai ter alguns atos oficiais desse dia, né? Se você não é tão dentro assim das festividades nacionais, você pode falar então do Festa do Peão do Barreto, de São Paulo. É calendário nacional isso, não sei se você sabia, né? Mas são comemorações da cultura, né? Mesmo quando as pessoas vão fazer show de montaria, mexer com boi, essas coisas têm a ver com cultura. Agora, meus irmãos, existem outras celebrações e festividades que elas têm mais a ver também com a nossa vida particular. E eu não estou falando aqui somente de aniversário, quando a gente faz, ou
aniversário de casamento. Claro, todos esses marcos são importantíssimos. Mas, às vezes, tem alguns aniversários que são mais sutis e mais importantes para nós. Por exemplo, o aniversário que você pode ter passado por causa de um livramento de um acidente de carro que aconteceu alguns anos atrás. E toda vez que chega aquela data, você vira e fala assim, nossa, eu vivi de novo, né? Eu podia ter morrido, e Deus livrou a mim como motorista, livrou a minha família. Você pode pensar nisso. Você poderia pensar na data que marca o aniversário de uma mudança de cidade ou estado. Muitos de vocês não são de Brasília. Então teve aquela época, aquela data que você mudou-se para essa cidade passou a ser a sua cidade, e você lembra todos os anos essa data. Essa semana eu e Débora fizemos a nossa mudança de apartamento, saímos das Açu e fomos para Águas Claras, como eu mencionei na outra semana. E no último dia que a gente estava ali no nosso apartamento, nas Açu, eu não achei que eu ia ser pego por essa emoção, não, mas quando a gente entrou no apartamento, eu desabei de chorar, meus irmãos, e a Débora também. Uma vida inteira, uma história inteira, a gente lembrando de tantos momentos. Então, existem marcos e celebrações. O aniversário do dia que talvez você tenha largado um vício, ou um mau hábito, ou alguma grande mudança de vida que você julga ser muito importante. E muitos até hoje celebram também, e eu acho digno de mencionar isso no final do sermão, no início e no final, o dia da nossa conversão. O dia do nosso batismo. Você lembra dessas datas? Quando você é batizado quando criança, a gente não consegue lembrar, então a gente precisa do certificado de batismo, viu, famílias? Se você não pegou o seu certificado de batismo, passa lá depois para pegar, tá? Mas todo mundo tem um certificado de batismo aqui nessa igreja. Mas essas datas são especiais. Data da conversão. Um irmão essa semana estava falando para mim da data que ele voltou para a igreja depois de longos anos de estar desviado do evangelho. Ele considera isso quase um tipo de uma segunda conversão, de tão forte que foi aquilo para ele, né? Meus irmãos, esse texto de hoje, ele está falando sobre a importância de nós celebrarmos e festejarmos diante do Senhor pelas coisas que realmente importam. O texto de hoje é sobre isso. Essas 3 festas que o versículo 14 menciona, que são estabelecidas aqui, a festa dos pães ázimos, a festa da cega e a festa da colheita, eram festas que os judeus, os hebreus, celebrariam ano após ano, e elas carregariam significados espirituais extremamente profundos para eles. E por mais que nós não tenhamos hoje uma obrigação cerimonial de manter essas festividades, nós não temos mais necessidade de fazer essas festas nos nossos dias, mas o significado delas permanece o mesmo para a gente. Espiritualmente, o que elas significavam na antiga aliança, continuam valendo na nova aliança, em Cristo Jesus, e eu e você precisamos nos apropriar e intencionalmente celebrar essas coisas, com corações gratos diante do Senhor. Então vamos ver isso em 2 pontos nesse sermão, tá? A primeira coisa que nós precisamos ver nesse texto, o primeiro ponto aqui, e é basicamente um resumo dessas 3 festas, é que nós temos que celebrar a Deus pela sua inigualável provisão. Todas essas 3 festas apontam para uma incomparável, indiscutível provisão que Deus nos dá, tá? Então veja comigo aí, acompanhe no versículo 15. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, a lei desses estudos de caso, esses estudos de caso que aplicam os 10 mandamentos, ela começa a voltar lá atrás e retomar coisas que Deus já havia dito. Essa não é a primeira vez que a gente vê a festa dos pães asmos. O motivo pelo qual essa festa dos pães asmos existe é para que o povo de Israel jamais se esquecesse do que aconteceu naquele Egito. Jamais se esquecesse. Quando eles estavam soltos e perdidos aos seus próprios olhos, numa escravidão infindável de 400 anos, eis que Deus aparece e envia um homem chamado Moisés para libertá-los. Eles não estavam esperando por isso. Eles estavam vivendo a vida e achavam que a vida se reduzia à escravidão de Faraó, à crueldade de carregar eternos fardos para Faraó. Mas então Deus vem e com grande poder decide libertá-los. Você lembra? Com 10 pragas, em especial aquela última praga que acaba ceifando a vida dos primogênitos, mas Deus decide libertar o povo de passarem por aquilo, se eles passassem o sangue do Cordeiro Imaculado nos umbrais das portas, lembra disso?
Então, com aquilo, o faraó cede e o povo foi libertado. Aquele povo que se via numa situação inescapável, de repente agora sai, e não sai de mãos vazias, mas sai com os despojos. As próprias egípcias vinham e colocavam suas joias nas mãos das israelitas para que elas, vai embora, leva tudo. Então o povo saiu rico. O povo foi agraciado, abençoado, suprido e provisionado pelo Senhor. Ele abriu o mar vermelho, Ele mandou maná do céu, Ele mandou codornizes, e Deus queria que o povo jamais se esquecesse disso. Então Ele instituiu uma festa chamada Pesach, que a gente no inglês às vezes traduz como Passover. Passou por cima. O dia que o anjo da morte passou por cima do Egito e o povo foi liberto. É a festa da Páscoa, essa é a tradução. Então a festa dos pães asmos, ela marca a Páscoa, em que eles comeriam esses pães durante 7 dias, pães sem fermento, no mês de Abibe. É interessante aqui, começava no 14º dia do mês de Nisan. E eles deveriam ser atentos com essa festa. Era uma festa anual e que eles deveriam celebrar religiosamente diante do Senhor. Deus não queria que o seu povo jamais se esquecesse do que eles fizessem, do que Deus fez por eles. E isso deveria ser trazido à memória. Os feitos de Deus têm que ser trazidos à memória constantemente, para que eu e você não caiamos na amnésia desse mundo, que constantemente se esquece de Deus por qualquer coisa. As pessoas rapidamente se esquecem de Deus. E a gente para de olhar para trás e olhar para esses momentos da vida, como nós fizemos no batismo hoje, e falar, olha o que Deus fez. É uma pena, meus irmãos, que nós tenhamos perdido o hábito de ter álbuns de fotos impressas em casa. É uma pena. É uma pena também de que a gente tenha perdido um pouco os hábitos de escrever mais diários, escrever mais nossas histórias. Eu lembro quando minha avó, em 2005, veio a falecer, minha mãe não queria correr o risco de perder a história, então ela começou a coletar informações, as cartas, registrar textos. Meu sogro também, um pouco antes dele falecer, uma vez eu estava conversando com o seu Jaéder, e falei com ele, seu Jaéder, é importante a gente lembrar da história, os papéis. Por incrível que pareça, a gente rapidamente quer se livrar de papéis, mas é bom olhar o que os papéis têm antes de se livrar deles. Para que a gente se lembre, olha o que Deus fez em 2001, olha o que Deus fez em 2010, olha o dia que Deus me salvou, olha essa foto aqui, olha essa família que foi alcançada. Meus irmãos, nós olhamos para a libertação da escravidão espiritual na festa dos pães asmos. Mas havia outras 2 festas. A segunda festa, ela vai agradecer agora pela provisão de Deus. Olha o versículo 16, a primeira parte. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo. A segunda festa era a festa na qual o povo deveria trazer ali 2 pães feitos de grãos novos. Você vai encontrar esses delineamentos lá em Levítico capítulo 23, tá? Levítico 23 explica bastante sobre essas festas aqui. Você também encontra lá em Deuteronômio 16, tá? Então eles deveriam apresentar ao Senhor os primeiros frutos do trabalho. Novamente, não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Caim e Abel foram chamados a apresentar os frutos, as primícias, na adoração a Deus. Então isso aqui é uma festa de gratidão antecipada dos primeiros frutos do trabalho. Aquilo que a gente semeou, aquilo ali a gente separa e agradece a Deus. Então Deus estava incutindo, eu quero que você preste atenção nisso, Deus estava incutindo na cabeça dos israelitas de que a adoração não deveria ser abstrata. A resposta da adoração deveria ser uma gratidão concreta. Eu faço algo para demonstrar que eu estou grato a Deus. E esse algo é separado daquilo que eu tenho de melhor. Era o que Deus estava ensinando. Também é interessante porque era uma festa que iria celebrar o fato de que Deus entregou a eles não só uma semeadura muito boa, mas que Deus havia semeado a lei na vida deles. Vai ficar muito claro que essa festividade na história de Israel, ela marcaria aquele momento em que Deus fez Moisés subir no Monte Sinai e descer de lá com as tábuas da lei, e entregar a lei, que era a provisão, que era o alimento para a alma desse povo. Então a entrega da Torá no Monte Sinai, segundo a tradição judaica, era celebrada nesse período, dentro dessa festividade. Mas em último lugar, meus irmãos, além de uma festa sobre a liberdade
da escravidão espiritual, uma festa sobre a gratidão pela provisão de Deus, havia também uma festa, a terceira delas, que era uma festa sobre a fidelidade de Deus e a nossa dependência contínua de Deus. Uma fidelidade que nos sustenta, era a festa da colheita. Olha o versículo 16, a segunda metade. A festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Essa aqui, então, era celebrada no final do ano agrícola, do ano civil. Era também uma festa que normalmente durava ali 7 dias. E é interessante, porque a gente vai ver na história de Israel, que essa é a festa que também era chamada de festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. E era a festa nas quais, olha que jeito legal de celebrar uma festa, né? Durante 7 dias, eles construíam pequenas cabaninhas, e eles dormiam dentro dessas cabanas, dessas tendas. Para lembrar que durante o deserto, Deus estabeleceu o seu tabernáculo entre o seu povo, a sua tenda. Então eles dormiam em tendinhas, para lembrar de que Deus decidiu habitar com eles, no meio do povo. A famosa festa das tendas, ou festa das cabanas. Um povo que dependia de Deus e podia contar com Deus, porque Deus estava no meio deles. Meus irmãos, cada uma dessas festividades eram lembretes constantes a Israel dessas provisões inigualáveis de Deus. E essa semana eu estava conversando com alguém, tentando me dissuadir de que o que acontecia em Israel não era assim tão exclusivo, que outros povos tinham festividades semelhantes e... Enfim, não sei porque que eu fui abrir a minha boca, compartilhar o meu sermão antecipadamente com alguém que não partilha da minha fé, né? Mas foi bom para testar minha apologética, tá? Só que ele não tinha ouvido o resto do meu sermão ainda. Eu falei assim, cara, é totalmente diferente. Porque nós temos a Cristo, que dá sentido. Hoje eu e você não temos mais as obrigações estritamente cerimoniais, mas essas cerimônias apontavam para um momento em que todas essas festas seriam cumpridas na pessoa de Jesus, que traria de uma vez por todas o significado da provisão dessas festas, de uma maneira que nada nesse mundo pode oferecer. Quando você olha para a festa dos pães asmos, que fala de liberdade e de redenção, de quem você lembra? Do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Não foi exatamente isso que João Batista disse a respeito de Jesus? Ele falou, esse é o Cordeiro de Deus com as pernas de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. Então, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, como em 1 Coríntios, ele vai ensinar que agora nós temos a esperança, porque essa festividade não precisa mais ser celebrada de forma cerimonial, porque Cristo é a nossa festa pascal. E nós adoramos o Cordeiro que nos libertou e nos livrou do Egito. A mesma coisa vale para a festa da cega. Você sabia que a festa da cega era também chamada de festa das semanas? Presta atenção, ó, festa das semanas, porque ela era celebrada durante 7 semanas, 50 dias depois do período da festa dos pães ázimos. Então, no Novo Testamento, essa festa de 50 dias passou a ser chamada de festa de Pentecostes. E o que foi que Deus, em Cristo Jesus, provisionou no Pentecostes? Meus amigos, Ele provisionou de si mesmo. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as pessoas. Não havia alimento no mundo que poderia se comparar com a presença de Deus dentro de nós, habitando, morando dentro de nós. Não é à toa, meus irmãos, que Paulo disse que esses agora que estão em Cristo, que partilham do Espírito, eles têm as primícias, olha lá, não precisa abrir, Romanos 8, 23, ele diz, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já temos as primícias que o próprio Deus colocou dentro de nós, o sinal de entrada no apartamento celestial. Nós já temos a primeira prestação garantida. E se isso é verdade, a casa é nossa. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas também a própria, pensando aqui na lei, né? Se a festa das semanas celebrava o momento que a lei de Deus foi dada, no Sinai, a festa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre nós,
também nos lembra que agora Deus escreve a sua lei nos nossos corações e nos capacita a viver uma nova vida regenerada para cumprir a lei de Deus. Nós estamos debaixo da lei do Espírito, cumprindo a lei de Deus, capacitados por Ele mesmo. Que coisa maravilhosa! E a festa dos tabernáculos, obviamente, mostra que nós dependemos desse Deus que de fato habita no nosso meio. A palavra tornou-se carne e ela fez a sua habitação entre nós. É literalmente o que você vai ler em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O tabernáculo de Deus se fez presente conosco, e quem está em Cristo hoje dorme na tendinha de Jesus. Essa é a verdade. É tão maravilhoso, meus irmãos, porque isso aponta para uma esperança futura tão grande, onde Jesus reina no meio do seu povo. Nós celebramos desde já o reino de Deus, e Apocalipse 21:3 fala do tabernáculo de Deus com os homens, aonde Ele habitará com eles eternamente. Meus irmãos, você percebe que tudo isso são coisas que eu e você estamos sendo lembrados domingo após domingo? Você valoriza essas coisas? Você conversa sobre essas coisas? Você agradece a Deus? Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda, qual foi a última vez que você, numa oração em casa, com seu marido, você com a sua esposa, com seus filhos, você orou: Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós éramos escravos de Faraó, nossa alma estava eternamente aprisionada nas garras do demônio, e o Senhor nos libertou com seu forte braço. Davi, quando ele estava sendo restaurado do adultério dele contra Batseba, lá no Salmo 51, ele fala assim: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. E se o Senhor fizesse isso por Davi, no final do Salmo 51, nos versículos 15 a 17, ele fala: então os transgressores conhecerão os teus caminhos, porque os meus lábios vão te louvar, minha boca vai te anunciar. Meus irmãos, se a gente não tiver um coração grato pela libertação espiritual que a nossa salvação representa, eu nunca vou falar disso para as pessoas. Por quê? Porque não é importante para mim. Eu agradeço o que é importante para mim. Então nós deveríamos agradecer pelas coisas mais importantes de todas. Você agradece a Deus pelo presente do Espírito Santo que você tem dentro de você agora? Às vezes a gente pede a Deus tanta coisa, né? Mas a gente não agradece pelo que a gente já tem. O que a gente já tem é superior a tudo que a gente poderia pedir. Nós já temos o próprio Deus, o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, habitando dentro de cada um de nós. Isso por si só já é muita coisa, meus irmãos. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos levanta, é Ele quem lança luz sobre os nossos pensamentos quando a nossa mente está atordoada. Você é grato pela presença contínua de Cristo no meio do seu povo? Nenhuma religião no mundo pode oferecer isso, meus irmãos. Você consegue lembrar de alguma religião, qualquer que seja, que o Deus deles veio fazer uma tenda, habitar no meio do seu povo? E dizer: pode entrar na minha tenda a hora que vocês quiserem. A hora que vocês entrarem aqui para fazer oração aqui dentro, eu respondo vocês. Vocês conhecem alguém que faz isso? O nosso Deus está no nosso meio. E essas coisas são motivo de gratidão a Deus. Quando eu e você estamos aqui no domingo, na igreja, é isso que nós estamos nos lembrando, celebrando, lembrando que essas coisas são as mais importantes do mundo inteiro. Mais importante que as decisões do STF, mais importante que a eleição entre Trump e Biden, mais eleição do que os rumos econômicos do nosso país, mais importante do que qualquer outra coisa, meus irmãos. É a provisão do Senhor para nós. Então, eu lembro quando eu era adolescente, a gente fala de coisas que a gente às vezes não fala, mas fala, tá? Tinha uma música que eu gostava muito, ela começava assim: este é um tempo de festa. Esse é o meu lado, é o outro lado meu. Este é um tempo... Eu gosto muito dessa música, não tem como. Você não vai me convencer o contrário de jeito nenhum. Ela diz: esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou o nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. É engraçado, né? Às vezes a gente canta essas coisas sem pensar profundamente no que elas significam. E uma vez eu lembro de conversar com um amigo meu,
presbiteriano que estava comigo nos Estados Unidos, a gente estudando junto, brasileiro também, a gente conversando sobre como é que os crentes adoram a Deus. Como é que os crentes adoram a Deus? Eu vou entrar nesse ponto agora. E a nossa preocupação é muito com usar o termo festa entre presbiterianos, por causa das associações negativas que esse termo pode vir. E é verdade, existem algumas influências seculares, às vezes no culto cristão, e às vezes a pretexto de adoração as pessoas transformam o culto cristão numa algazarra, numa festa sem decência, sem ordem, fazendo o que eles julgam que está na cabeça deles por liberdade do espírito. Não é bem assim, meus irmãos. Então, eu vou falar disso já. Ao mesmo tempo, eu me pergunto se a nossa alma festeja na presença do Senhor. Eu tenho muita dificuldade, meus irmãos, com crentes que nunca se alegram com as coisas de Deus. Como isso me perturba? Me perturba demais, meus irmãos. Ele se alegra, vai falar dos assuntos, fala que o Flamengo ganhou de 6-1 do Vasco, fala que o Brasil, enfim, fez 4-1 no Paraguai. Essas coisas alegram ele, mas para falar das coisas de Deus, fica murchinho igual uma ameixa. Não se alegra. Se eu tivesse poder espiritual, coisa que eu não tenho, meus irmãos, de dar uma, abrir aí a tampinha de combustível do seu coração e falar assim, é para completar o combustível da alegria, eu faria. Mas graças a Deus está entre nós aquele que tem poder para fazer isso, pela sua palavra, gerar alegria em nós. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 4, versículo 4. E essa alegria cheia de gratidão não decorre meramente das circunstâncias favoráveis a nós, mas pelas verdades imutáveis e inabaláveis do reino de Deus. Essas verdades são superiores, e elas não se sujeitam a nenhuma condição desse mundo. E se isso é verdade, se essas coisas eternas em Cristo Jesus são verdadeiras, como então nós devemos responder? E esse é o nosso segundo e último ponto do sermão, tá? O segundo e último ponto é esse, nós devemos celebrar então do modo que Deus ordenou. Você vai ver 3 coisas nessa segunda parte do texto que são bem breves. Primeiro, que Deus nos chama a uma santa convocação, a uma adoração que seja regular e corporativa. Olha o versículo 17, uma adoração regular e corporativa. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Meus irmãos, tanto aqui em Êxodo 23, quanto em Êxodo 34, 23, em Levítico também, vai ficar claro que essas festividades, elas não eram opcionais. Elas não eram assim convite que você faz para uma pessoa, vai na festa de aniversário do meu filho, não sei se eu vou poder ir. Não tinha isso, meus irmãos. Era uma convocação muito mais semelhante à convocação militar que se faz a um soldado para a guerra. Tem que aparecer. Não tem pretexto para não estar lá. Meu amigo, vai ter que ser um motivo de força muito maior do que Deus para você não aparecer. Tanto que muitas vezes até alguns israelitas iam doentes, mas iam. Porque o ponto era, quem é que está vocacionando? O texto fala, diante do Senhor Yahvé, que apareceu na sarça ardente. Um Deus de poder superior aos deuses do Egito, que já provou isso para eles e não precisa mais provar isso para vocês. Hebreus, é diante dele que vocês 3 têm que aparecer 3 vezes ao ano. É uma convocação. Meus irmãos, existe algo para nós aqui, porque muitas vezes eu e você esquecemos que o domingo, o culto a Deus, não é um convite. Não é um convite. Quando você fala sobre adoração, Deus não está falando assim, não, vai lá na igreja quando você tiver com vontade. Meus irmãos, não é um convite. E se você acha que é um convite, você precisa mudar a sua opinião urgentemente, e você precisa arrepender-se do seu pecado, que às vezes a gente quer forçar a barra achando que é um convite. Não é um convite, é uma convocação. Quem vocês acham que nós estamos adorando aqui nessa manhã? É o pastor Mateus? Essa cruz de LED aqui? Não, é o Deus Yahvé. É o Deus Yahvé. E ele espera ver os seus soldados enfileirados, alinhados, prontos para a checagem da farda. Essa semana mesmo, meus irmãos, conversando com uma pessoa, falando, pastor, o mundo vai terminar em guerra. Eu falei, meu irmão, talvez sim. E se terminar em guerra, você está fardado? Como que nós podemos ser encontrados sonolentos quando Deus nos encoraja nessa manhã? Como o texto de Hebreus 10, 25, quando ele fala, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. É uma convocação escatológica. Jesus vai voltar. Na verdade, ele já está entre nós com o Espírito Santo dele. Então, nós precisamos adorá-lo. É uma convocação, adoração é uma convocação. Meus irmãos, a gente quando está com preguiça, a gente pede, Senhor, desfaz o pijaminha da preguiça, tira a minha remela espiritual e me dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca e pulmão para cantar. Preciso fazer uma menção aqui, domingo passado, fui pregar a convite de uma igreja de tradição reformada em Brasília, que não é presbiteriana, mas é reformada. Uma igreja pequena, um grupo bom. E aí, é curioso, dentro da tradição deles, eles tocam, mas eles não usam instrumentos igual a gente, assim, eles cantam no gogó. Meus irmãos, quando eles iam cantar os hinos, ou os salmos, ou os corinhos lá, um puxa, o afinado da igreja é quem puxa, tá? Geralmente ou o pastor ou um presbítero lá, mas pode ser uma outra pessoa. Uma irmã puxava os cânticos lá. Quando esse povo começar, eu vou falar, eu falei para mim mesmo que eu ia falar, então você segura aí. Quando esse povo começava a cantar, devia ter ali umas 50 pessoas reunidas, era mais forte que aqui. Era mais forte. Bendito seja o Cordeiro. A meninada, os meninos de pé, as criancinhas cantando assim, chega, erguia o queixo, você via aqui assim, vocês estão rindo, né? Cantavam, às vezes viu o pessoal da música, todo mundo da música, instrução de púlpito, aqui agora. De vez em quando, vale a pena, abaixa só um pouquinho instrumental, o pessoal da mesa, um pouquinho só, para a gente ouvir a igreja. Eu tenho falado isso aqui lá na videira. Às vezes, quando eu não ouço a igreja cantar e eu ouço os instrumentos, tem alguma coisa errada. Que a nossa adoração tem que vir daqui, ó, da caixa, do peito, do coração. O instrumento é um apoio, é um suporte, é uma plataforma para harmonizar as nossas vozes. Mas se você está escondendo atrás do instrumento, você não está fazendo o que Deus te chama. Então, de vez em quando, viu equipes de música, vale a pena aquele arranjo que você larga tudo, corta ali o instrumental, deixa a igreja cantar, bota o pessoal para cantar. Porque Deus quer uma adoração zelosa, coletiva, regular. Dentro desse modo de adoração, Deus também quer um zelo pela pureza e pela integridade na adoração. Olha o versículo 18. Olha aí, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. Meus irmãos, lembra, Deus já havia dito, Ele não queria que essas ofertas fossem feitas com um pão que contivesse fermento. E vocês lembram? Porque o fermento, ele era um símbolo, Deus havia dito que o fermento era um símbolo da velha vida. E eles precisavam lembrar que eles não podiam mais ter nada da velha vida dentro da sua nova vida. Então, o fermento era deixado de lado nessa festividade. Nós lemos hoje no nosso chamado a adoração, em 1 Coríntios 5, 7 e 8, que nós devemos nos livrar do fermento para ser uma massa nova, sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, olha só, ouça o que o Novo Testamento diz em 1 Coríntios 7 e 8. Ouça. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Essa é a adoração, igreja. Cristo se ofereceu como um cordeiro em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, para que a gente transicione de uma velha vida de pecados para uma nova vida, que a gente não fica de novo reproduzindo a maldade, a impiedade da velha vida. Meus irmãos, conversão é um assunto muito sério para Deus. Tem que ter diferença. Nós temos que perseguir com sangue no olho uma vida sem pecados. Ah, pastor, mas todo mundo sabe que nós somos pecadores e não dá para viver sem pecados. Mas você não está nem tentando. Porque 1 João capítulo 2, Jesus disse, através de João, que ele falou, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, é para não pecar. Mas se pecar, lembra, vocês têm um advogado celestial que continuamente vai ajudar vocês. Confessem seus pecados, estabeleçam metas, lutem.
Eu gosto muito ali de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. É um texto que eu não menciono tanto, eu deveria mencionar mais esse texto. Mas ele basicamente diz, porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então eu celebro a Deus, meus irmãos, com uma vida de pureza. Eu celebro a Deus com uma vida renovada na presença do Senhor. E assim eu oferto das primícias, das prioridades, como resposta a tudo isso. Veja o versículo 19 aí. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, meus irmãos, claramente, a resposta é trazer das primícias. Obviamente, a implicação disso dentro do Israel cerimonial, você pode encontrar isso em Malaquias, capítulo 3, versículos 5 a 10, era de que a vida de dízimos e ofertas representava a forma como as primícias eram trazidas. Deus, inclusive, julgou o povo e falou, vocês não estão sendo abençoados, porque vocês estão negociando com Deus e não estão fazendo o que eu ordeno a vocês, que tragam das primícias. Então o povo, quando ofertava, não ofertava das primícias, porque os corações deles não priorizavam Deus. Quando a gente não tem Deus como prioridade, a gente não quer dar do nosso melhor. Por que aqui a gente vai ter o nosso armário missionário aqui na conferência missionária, né? Aí você viu o aviso domingo passado. Tragam das melhores roupas. Traga aquele seu vestido que não tem buraco no sovaco, né? Não traz roupa, traz do bom. Agora, meus irmãos, aqui entre a gente, vai de pecador para pecador aqui, tá? Por que a gente luta com isso? Porque dentro de nós a gente fala, mas eu gosto tanto daquele vestido. Por que a gente não quer dar do que a gente tem de melhor? Até em coisas como um armário missionário. Porque lá no nosso coração, a gente ainda não está priorizando o reino. E por não estar priorizando o reino, a gente fica arrumando justificativa para não fazer aquilo que o Evangelho espera de nós. Quer ver? Eu vou fazer aqui um desafio. Será que eu tenho coragem de me submeter a esse desafio? Vamos lá, eu vou junto com vocês. Não em força de lei, mas em força para você pensar aí, tá? Você teria coragem de trazer a melhor das suas roupas para o armário missionário? A mais cara, a que você comprou lá na Suíça. Você teria coragem de fazer isso? Trazer a melhor. Eu não estou falando assim da que está boa, mas não. Você teria coragem? Porque, veja, o ponto aqui não é só o armário missionário. O ponto é que as primícias eram isso. A primícia é o melhor. Quando a gente vai fazer a instrução aqui no curso de noivos sobre finanças, dízimos, ofertas, gestão do mês, né, como fazer as compras, como fazer uma planilha, um orçamento, a gente fala com os casais. Casais, faz o seguinte, quando se trata de dízimos, ofertas, a oferta missionária, separa no início do mês. Primeira coisa, pingou na conta, separa. Deposita, faz o que você tiver que fazer. Por quê? Porque assim você não confunde o conceito dessa coisa com outras coisas, porque não pode ser confundido. E detalhe, não é só por regra financeira, é por causa do nosso coração. Nosso coração precisa botar essas coisas em ordem. Isso é muito sério, meus irmãos. E Deus queria ordenar a adoração. Deus queria que as pessoas adorassem de uma forma específica. Tanto que aqui aparece uma frase, né, no versículo 19, que é a última frase do texto, que ela é meio estranha, né? Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Aí você lê isso aqui e fala assim, o que tem a ver isso? Né, com tudo que foi falado antes. Meus irmãos, os comentaristas foram atrás de tentar entender aqui um pouco melhor, mas essa proibição de cozinhar um cabrito no leite da sua mãe, isso vai aparecer também lá em Deuteronômio 14, 21, Êxodo 34, 26, tá? Parece que haviam práticas religiosas adotadas pelos cananeus e pelos beduínos, que eles cozinhavam os cabritos no leite da sua mãe, numa espécie de rito de fertilidade. Eles faziam isso. E aí é possível que na festa das colheitas, os israelitas ficassem tentados a seguir essa prática deles, enquanto os cabritos, na verdade, deveriam ser deixados com as suas mães. Meus irmãos, em outras palavras, a proibição era para que o povo não participasse de nada relacionado à adoração idólatra. O povo tinha que ser distinto, não fazer as coisas só porque os outros fazem. Deus queria
mostrar o quão desumano era cozinhar um cabrito no leite da própria mãe. O leite que deveria ser fonte de vida acaba se tornando um caldeirão da destruição. E isso para Deus era desumano, não era isso que Ele queria. Ele queria que os israelitas pensassem no que eles estavam fazendo e se consagrassem corretamente ao Senhor. Ou seja, meus irmãos, o modo de adoração importa para Deus. Presta atenção, o conteúdo da adoração importa para Deus e o modo da adoração importa para Deus. Essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço. Você lembra? Como é que a gente tem que adorar, Senhor? Os samaritanos dizem uma coisa, os judeus dizem outra. Jesus fala, o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em igreja? Verdade. Verdade. Às vezes a gente quer optar por uma coisa ou outra, né? Às vezes a gente quer ter uma adoração super espiritual, aquela, você tira arrepio na coluna. Mas a gente não quer adorar com a verdade da sã doutrina. Tem horas também que a gente quer adorar só com a força da lei, mas a gente se esquece que esse espírito vibrante e ativo, que é corações sinceros e quebrantados, são esses que importam para o Senhor. Então a nossa adoração espiritual tem que ser na verdade de Deus, e essas coisas não podem se anular. Meus irmãos, nós devemos adorar do modo que Deus ordena. Romanos capítulo 12, versículo 1, falou que essa é a adoração que você oferece para Jesus e a adoração que Ele aceita. Rogo-vos, pois, irmãos, que, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você achava, meu irmão, que no final desse sermão eu ia falar apenas do seu bolso ou da sua melhor roupa, esquece. Por que que vocês se ofereçam? Por que a gente tem que se oferecer? E é isso que importa para Deus. Porque foi isso que Ele fez por você, né, meu irmão, irmã? Ele se ofereceu. Jesus não poupou nadinha de si mesmo. Nem um fiozinho de cabelo, nem uma unha, nem um joelho. Naquela cruz foi tudo. Todo o sangue dele foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, como não viver uma vida consagrada em resposta a esse grande amor de Deus? Não tem como. É impossível. E nós devemos amar a Deus e respeitar os seus mandamentos. O Novo Testamento, em 1 João capítulo 5, diz: nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Abre comigo lá, para terminar o sermão, 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. São textos que a gente sempre precisa recuperar. Eu quero ler para vocês os versículos 1 a 5, para você entender o que a palavra de Deus, a nova aliança do Senhor, espera de mim e de você. 1 João 5:1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, quem tem essa fé, tem fé para adorar, tem fé para obedecer os mandamentos e tem fé para celebrar, para festejar. É uma boa definição de fé, né? Olha aí a boa definição de fé, para fechar o sermão. Fé não é só saber é importante. Mas fé envolve crer. Mas também não é só crer. Crer é confiar em Deus. Mas não é só crer, é amar. É se alegrar naquilo que a gente crê. É ter alegria nos mandamentos de Deus. É ver que coisa boa é celebrar a Deus pela sua bondade. E, meu irmão, eu termino o meu sermão perguntando para você: quais são as datas celebrativas do seu coração diante de Deus? Alguns irmãos aqui da nossa igreja gostam de usar a palavra. Quais são as liturgias do nosso coração que marcam
nossa celebração diante do Senhor. Você tem trazido à memória essas coisas, porque elas dão esperança, viu, meus irmãos? Lembrar-se do que o Senhor já fez, lembrar-se do que o Senhor faz, é a garantia de que sabemos o que Ele fará. As infalíveis promessas do Senhor nunca se quebraram, nunca, nenhuma delas até hoje. Ou seja, nunca vão se quebrar. A gente pode esperar recebê-las todas fielmente da mão do Senhor, até o dia que Ele voltar para nos buscar. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu somos chamados a viver em celebração. Você celebra o dia da independência das trevas para a dependência do Senhor? Celebra o dia que Cristo proclamou a república dele no seu coração, o reino dele, o reinado dele, o senhorio dele. Você consegue celebrar todas as coisas das quais Deus tem te libertado para uma nova vida em Cristo Jesus? Eu espero que eu e vocês, meus irmãos, no dia do Senhor, nesse dia aqui reunidos, possamos sempre marcá-lo com momentos de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Nós temos na nossa vida tanto a agradecer, Senhor. E a gratidão é acompanhada também, porque ela começa na Tua graça, mas ela é acompanhada também de uma resposta de obediência ao que o Senhor nos ordena. O Senhor nos convoca a comparecer diante do Senhor. É o Senhor quem exige de nós o zelo pela pureza, pela integridade na adoração, para que não vivamos dentro do fermento daquela velha vida de tentações, aquelas coisas que tenazmente nos assediam. Senhor, nos livra dessas coisas. Dá-nos renovação espiritual, Senhor. Purifica-nos. Lembra-nos sobre toda a bondade de Deus e ajuda-nos a priorizar com primícias espirituais estabelecidas dentro de nós. Que nós priorizemos, Senhor, e respeitemos os Seus mandamentos. Se por um lado hoje não temos obrigações cerimoniais sobre como cozinhar o cabrito, Senhor, por outro lado, nós temos obrigações espirituais representadas nesse texto de consagrar nossas vidas inteiramente a Ti, Senhor. Ajuda-nos a despir-nos das vestes da maldade, do pijama, do sono da mentira e nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo para adorá-lo do modo como o Senhor ordena. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.